Olá, boa noite, bom final de tarde, boa noite. Aqui Denise de Carvalho. Hoje nós vamos conversar com o osteopata Fabrício Lopes. Fabrício foi um dos convidados da minha pós-graduação, inclusive foi o responsável pelo segundo bloco da pós-graduação. Isso porque o osteopata, embora muita gente não saiba, tem uma ação, tem uma responsabilidade, tem um motivo aí dentro do abdômen, dentro do sistema digestivo. É um profissional essencial para lidar com várias condições que envolvem o sistema digestivo, desde refluxo a dores, inclusive lombares, dores escapulares, dores nos ombros, que podem, por incrível que pareça, ter a ver com coisas que acontecem dentro do abdômen. Sim, vamos quebrar aí alguns paradigmas no que diz respeito à dor. Fabrício vai se introduzir aqui. Deixa eu até achar já ele, eu sei que ele já entrou aqui. Pronto, já vai entrar. E aí eu vou pedir que ele se apresente para vocês. Quem ainda não conhece o Fabrício, não é a primeira vez que eu faço live com ele, tá? Quem ainda não conhece o Fabrício, está perdendo a oportunidade de conhecer um baita profissional. Olá, Fabrício, tudo bom, meu querido? Oi, Denise, tudo bem? Me escuta bem aí? Estou escutando bem, estou escutando bem. Tudo jóia? Maravilha, tudo bem, e Seja você? bem-vindo, seja bem-vindo Obrigado, mais uma vez. Eu estava sempre uma contando honra. aqui para o pessoal a importância do osteopata no manejo das condições que envolvem o abdômen, mas que tem muito a ver com dores, né? Inclusive dores que não são dores abdominais. Aí eu falei ali por alto, dor lombar, dor escapular, a pessoa tem dor no ombro, e isso pode ter a ver com o sistema digestivo. Fabrício, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, então, boa tarde, boa noite já a todos. Já estamos entrando aí no começo da noite. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Vai ser um bate-papo mesmo aí sobre o sistema digestivo e as relações que ele faz com o sistema músculo-esquelético e como é que isso pode ocasionar dores corporais, né? Então, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia. Eu moro em Piracicaba, no interior de São Paulo, né? E sou professor também de osteopatia, tenho mestrado em anatomia, né? E tenho feito aí grandes parcerias com a Denise, tive a honra de participar da pós-graduação dela, né? Acabei de passar um final de semana com o pessoal lá em aula, foi muito bacana, né? E aí deu tanto ibope, foi tão legal aí o resultado que nós decidimos fazer essa live, né? É um assunto que gera muita curiosidade, né? Como é que essa dor chega no sistema músculo-esquelético. Então a ideia é a gente falar sobre essas relações, né? Porque afinal a osteopatia ela integra todos os sistemas, né? A gente visa integrar e basicamente assim, sendo bem resumido, mas o que as pessoas têm que entender é que existem conexões, né? E essas conexões basicamente a víscera ela precisa informar o sistema nervoso como o que está acontecendo com ela, se ela está em sobrecarga principalmente, né? E isso vai levar a estímulos que vão se comunicar com o cérebro via medula espinhal. Então, esse estímulo o estímulo do que está acontecendo na víscera, se tem algo ruim acontecendo, ele vai chegar pela coluna vertebral. E aí que as vísceras do sistema digestivo têm muita relação com coluna. E uma outra relação é o que fixa essas vísceras, né? Porque as vísceras não ficam soltas dentro do abdômen. Tem muitos tecidos fixando essas vísceras uma nas outras, ou até mesmo na pelve, no gradil costal, né? Nas costelas. E esses tecidos são as fascias, né? Existem diferentes tipos de fascias. E essas faces também conduzem muito estímulos, né? E entram em tensão. E aí é um pouco disso que a gente vai falar, né? Seguindo aí o caminho do sistema digestivo e como é que isso pode ocasionar em dores, né? Ou como é que às vezes o sistema musculoesquelético pode atrapalhar o funcionamento do sistema digestivo. Esse é o plano, né, Denise? Vice-versa, né? E vice-versa. Olha que interessante, gente. Quando a gente trabalha dentro do olhar funcional, integrativo, holístico, e quando a gente está falando a palavra holística, nós não estamos falando em nada que não seja científico, tá bom? Então, isso é importante deixar claro. O que o Fabrício está colocando é que existem relações anatômicas que são estabelecidas dentro do nosso desenvolvimento
que ligam estruturas de dentro da barriga, do abdômen, que é o que o Fabrício colocou como vísceras, ao resto do nosso corpo, principalmente a coluna. Porque essas vísceras ou esses órgãos precisam avisar o nosso corpo que existe algo errado, né? Que há alguma estrutura inflamada, alguma coisa não está funcionando bem. E como ele faz isso? Ele manda essa informação via coluna, via medula. E essa informação pode ser irradiada para alguma outra estrutura. Não é isso, Fabrício? Exato, porque se está tudo bem com a víscera, essa informação constantemente ela entra pela medula, né? Vai pela algum segmento entre duas vértebras, né? Ou mais, sobe pela medula e chega no sistema nervoso, né? Lá no encéfalo, onde essa informação vai ser interpretada e aí o corpo vai tomar as seguintes decisões do que como ele tem que agir, né? Agora, se a informação é ruim, se é um estômago que está em sobrecarga, com hipocloridria, se é um intestino que não está funcionando bem, que está muito preso, que está tendo uma alergia alimentar, né? Aí é um estímulo que a gente chama de nociceptivo. E a hora que esse estímulo passa pela coluna, existem conexões com nervos espinhais que vão conduzir, por exemplo, a informação para o músculo da coluna, ou até mesmo, né, alguém já comentou aqui, né, você pode levar dor na perna. Se é uma inervação da coluna lombar que tem nervos que também vão lá para a perna, pode sim levar uma dor no membro inferior, né? Então a grande questão é se o estímulo ele é nocivo, é nociceptivo de algo que está ruim, porque esse estímulo ele fica constantemente passando, mas se está tudo bem, ok, isso não vai gerar dores, né? Agora, se a víscera ela não está bem, ela vai dar um alarme, ela precisa pedir socorro. E muitas vezes esse alerta é mostrando um sintoma doloroso, não necessariamente nela, mas também em outras áreas onde ela tem conexão. Inclusive, eu fiz um post agora, minutos atrás, eu coloquei lá no meu feed algumas áreas, né, que nós vamos falar. Eu coloquei algumas áreas de dor referida visceral, né? Então, assim, a pessoa quando se fala muito da dor no rim, né? Eu tô com dor na coluna, será que é rim? O rim as pessoas estão acostumadas a falar dessa dor referida. Agora, da mesma forma que um rim pode dar uma dor referida, um intestino também pode, um estômago também pode, né? Então tá lá no meu feed para quem quiser conferir, tem a imagem certinho onde que é uma área de dor aí, tá bom? Então é interessante, Fabrício, porque a gente não aprende isso na faculdade. Infelizmente, quando a gente está lá na semiotécnica, no terceiro ano de faculdade de medicina, a gente aprende a perguntar as 10 características da dor. Aonde essa dor, intensidade, irradiação, características da dor, é em cólica, é em peso, tal. A gente aprende um monte de coisa, mas a gente, na verdade, muitas vezes não sabe o que fazer, né, com essa informação. Inclusive, até os profissionais que trabalham com dor, muitas vezes trabalham fazendo apenas a analgesia, ou seja, bloqueando o sintoma. Quando, na verdade, se eu seguisse o caminho dessa dor, eu poderia achar a causa. E achando a causa, trabalhar na finalização desse processo nociceptivo, como você falou. Vocês têm isso na faculdade de fisioterapia, não? Então, eu acho que tanto na faculdade de medicina como na de fisioterapia, a gente tem lá nos primeiros anos a parte de anatomia. Então, toda a explicação está na aula de anatomia, né? Mas esse link não é feito quando a gente vai fazer a prática. A gente é muito cobrado na prova teórica de saber tudo de anatomia, mas isso não é linkado na hora da prática, né? Então, muita coisa de anatomia que eu vi na osteopatia, quando eu fui me especializar em osteopatia, alguma coisa ou outra eu já tinha sido citado lá na fisioterapia, mas nunca tinha feito esse link. De víscera, então, com o sistema musculoesquelético, jamais, né? Então, eu acho que o médico ele também tem essa cobrança, mas também depois ele vai cada um para a sua área, né? Isso é muito mais assim estudado se ele vai ter que abrir uma estrutura e tal, aquela anatomia local e não tanto esse geral, né? Então, por exemplo, para quem te segue aqui, sabe que você fala muitas vezes da relação do estresse com o sistema digestivo, né? Então, já ouviu falar você dizer em simpático, parasimpático, que é o quê? São dois centros de comando, né, que faz o nosso corpo funcionar automaticamente. E, né, quem te segue sabe, né, que o sistema parasimpático, que ele não costuma estar ativo numa situação de estresse, ele é o responsável pela produção de enzimas digestivas, por exemplo, né? E quem manda essa condução do sistema parasimpático para iniciar uma digestão, por exemplo,
né? Todo esse comando parasimpático vem do nervo vago. O nervo vago vai inervar a maioria das vísceras digestivas, né? E ele está saindo aqui da nuca, da base do crânio, né? Então a pessoa não imagina que se às vezes ela caiu, bateu a cabeça, ela pode comprometer o funcionamento desse nervo que vai sair daqui, vai descer e vai atravessar e pegando todas as vísceras digestivas, quase todas, não é só o final do intestino que não. Então, pode começar daí um problema, uma cirurgia de cabeça, um trauma de cabeça já pode influenciar o funcionamento do sistema digestivo, né? Pois é, então, e a gente não vê os profissionais no geral fazendo esse link. Até um dos objetivos que eu te convidei para ser professor na pós foi justamente para abrir a mente do nosso aluno de que a história do paciente deve ser muito bem avaliada e o exame físico também, porque muitas vezes, a partir do exame físico, a gente consegue juntar essas pecinhas em uma história bem feita. Ouvir, né? O que ele conta, por exemplo, eu sofri uma queda e a partir daquele momento, a partir daquele trauma, isso começou a afetar. Fabrício, na sua opinião, qual é a maior relação estabelecida? Por exemplo, uma alteração dentro do abdômen causar um reflexo, por exemplo, na coluna, na perna, no braço, no ombro, ou o inverso? Olha, na prática, assim, as duas coisas podem acontecer, uma via de mão dupla, né? Mas na prática clínica é mais comum a disfunção visceral, né, de uma víscera abdominal, de uma víscera torácica, influenciar o sistema musculoesquelético. É mais comum a gente encontrar essa relação. A gente tem que tratar, né, vamos trazer aqui para o sistema digestivo, que é a sua área, a gente tem que melhorar a função digestiva, né? No caso da osteopatia, que eu trabalho só com as mãos, né, são manobras manuais, a gente melhora a tensão daquela musculatura lisa da víscera, a gente melhora a vascularização, ela melhora a informação que ela manda para a coluna, por exemplo, né, se for uma dor nas costas, e a coluna melhora, né? E muitas vezes essa é a maior causa da dor nas costas, né? Então, agora, enquanto era isso que eu queria chegar com você, porque, para quem não sabe, eu trabalhei como perita por mais de 10 anos, trabalhei na Previdência, trabalhei no Juizado Especial Federal, e o que a gente mais vê, infelizmente, eu não tinha esse conhecimento, infelizmente, e eu acredito que a grande parte dos peritos, dos profissionais que trabalham com dor, não tem esse conhecimento. E a gente vê o tempo todo pessoas sendo afastadas, por exemplo, ou tendo as suas vidas cerceadas do ponto de vista de liberdade, né? De produtividade, de ocupar um lugar mesmo na sociedade digno. Essas pessoas têm a sua vida cerceada, muitas vezes por um processo de dor. Que é um processo de dor na coluna, um processo de dor no braço, um processo de dor abdominal também, obviamente. E aí a gente pega exames, muitas vezes os exames são frustros, e essas pessoas vêm tratando com analgésicos. O que o osteopata pode fazer nesses casos? Então, começa avaliando a individualidade de cada um, né? Você falou em afastamento. Se às vezes você tem numa empresa um setor que tem 10 pessoas que trabalham naquele setor e 8, 9 estão afastando por conta de uma dor, às vezes pode ser sim uma sobrecarga biomecânica da ergonomia, da falta de ergonomia daquele posto de trabalho, né? Isso a gente pode transferir até para o esporte. Às vezes você tem um time que chega na fase final, tá todo mundo lesionado, estourado para disputar o campeonato final, às vezes o treinamento não está sendo adequado, né? Mas se às vezes você tem 10 pessoas que trabalham lá e não é todo mundo que trabalha ali que sofre de dor, cada um está com uma dor num lugar, então começa com a individualidade de cada um. O que está acontecendo com o funcionário A e com o funcionário B, né? E aí, através da avaliação, a gente começa, né? Anamnese, avaliação física, começa a entender quais são as disfunções e muitas vezes, né, pode ser um problema visceral que está influenciando o músculo esquelético e a hora que ele solicita aquela estrutura para trabalhar, a dor aumenta, porque ela já tem uma pré-carga acontecendo que vem da víscera, né, que vem dessa conexão. Né? Então, só para a gente citar um exemplo, né? Se a gente pensar em víscera mais alta, puxando para o sistema digestivo, estômago, fígado, duodeno, são inervações, né, que vão sair de T5 a T9. É no meio das escápulas aqui atrás,
né? Um pouquinho para cima da altura onde as mulheres, onde passa a alça do sutiã ali nas mulheres, né? Então, às vezes a pessoa começa a ter dor depois do almoço nessa região, né? A pessoa estava bem, almoçou, o sistema digestivo demanda muita energia, o estômago começa a trabalhar. Se ele não está dando conta, ele dá o alarme. E aí a pessoa começa a ter uma dor interescapular depois do almoço, né? Depois que ela colocou... Olha só que interessante, gente. A pessoa começa a contar, isso é também anamnese, quando a gente pergunta da dor. Que horas você tem essa dor? Essa dor se repete diante de alguma situação específica? Então a pessoa começa a ter dor na região da escápula, aí vai para a escápula, ombro e tal. Isso. Escápula, aí depois pode come. ombro, depois que come. Tipo, um tempo depois que come. Tem alguma coisa errada aí, né? Se é relacionado com a alimentação, a princípio, né? O que você vai pensar? O que ombro tem a ver com digestão? Deve estar um monte de gente pensando nisso, né? Exato. Na verdade, né? Na verdade, o ombro tem a ver com a inervação que inerva o estômago, que é quem está trabalhando agora, não é isso, Patrícia? Exato. E o contrário também acontece. Às vezes a pessoa está com uma dor, né? Aí o sistema digestivo termina de funcionar e a dor melhora. Por exemplo, a pessoa acorda com uma dor lombar. Normalmente uma dor, uma articulação que a gente chama de sacroiliaca, é um pouquinho mais para a lateral da lombar. Isso é muito comum de acontecer, né? A pessoa acorda com uma dor mais de um lado, está um pouco dolorido, aí vai ao banheiro e evacua. Evacuou, deu 1, 2 minutos, a dor passou. Né? Então, assim, o intestino está fazendo esforço para tentar evacuar, às vezes tinha ali, já estava tendo um pouquinho de cólica, uma dificuldade para evacuar, colocou para fora, né? Ele para de mandar aquela aferência negativa, a dor melhora. Né? Essa relação também existe, né? Então, às vezes, quando ele está em sobrecarga, dói, mas às vezes passou a sobrecarga, a dor também diminui. Passa né? a dor também, né? Eu lembro, Fabrício, que você contou um caso muito interessante para os nossos alunos da pós, e você contou que tinha um número X de funcionários de uma empresa que tinham dor sempre depois da refeição, né? E que, quando você foi estudar, a refeição daquela empresa era de qualidade muito ruim. Estou falando nutricionalmente, né? Então era uma refeição, vamos dizer assim, muito rica em gordura hidrogenada, pesada, difícil de digerir, uma comida pouco balanceada. E por isso todos os funcionários, depois que comiam, começavam a ter dor nas costas. Olha isso, gente. Quando a gente, como médico, consegue fazer essa correlação. E por isso que eu achei tão importante você vir para os nossos alunos da pós, porque eu acho que abriu muito, muito a cabeça deles, que o ser humano realmente é complexo, é integrado, não importa, a gente tem que trabalhar realmente integrado com os outros profissionais para realmente fazer diferença na vida do nosso paciente. Mas alguém perguntou aí, eu acho interessante, porque eu acho que é uma grande quantidade de pessoas tem essa dúvida, onde que o profissional de osteopatia poderia ajudar, por exemplo, no refluxo? Legal. Então, vamos lá. Já teve alguém que até comentou do refluxo no bebê, né? O bebê, ele não é um adulto pequeno, ele tem suas particularidades, né? Uma das explicações que a gente consegue ajudar o refluxo do bebê começa na explicação que eu dei no nervo vago, que sai aqui da região da nuca. Então, o bebê, às vezes, ele fica numa posição dentro do útero, depende muito do tamanho dele, o espaço que ele tinha, como ele estava posicionado, e até mesmo a passagem que ele faz pelo parto, né? Ele pode já nascer com certas tensões faciais, né? E que às vezes influenciam no posicionamento da primeira vértebra cervical, alguma compressãozinha na nuca que já vai comprometer, às vezes, como é que vai funcionar o sistema digestivo dele, mesmo ele só mamando. Olha só, né? Fabrício, você falou de algum tipo de alteração na hora do parto ou da posição que ele estava durante a gravidez, por exemplo, que isso poderia influenciar na presença de um refluxo. Tem alguma posição específica, por exemplo, se o bebê é pélvico ou se ele está cefálico, mas dependendo da flexão do pescoço, você sabe se existe alguma coisa assim? Não tem muito padrão, né? Mas normalmente isso é mais comum de acontecer, do bebê nascer com alteraçõezinhas posturais. Não estou falando de nenhuma alteração absurda, tá, gente? Às vezes o neném nasce, olha, tá perfeitinho, tá bonitinho, mas são tensões de face que são muito sutis que o osteopata que tem especialização em pediatria consegue perceber. Né? Então, é mais comum em bebê muito grande, que nasce muito grande,
em gêmeos, né? Porque eles brigam pelo espaço. Então, um dos gêmeos, às vezes, pode ter um pouquinho mais de alteração. E bebê que encaixou muito precocemente, tá? Então, isso pode acontecer, mas é individual de cada um também, né? Então, tem países, na França, por exemplo, o bebê nasce, eles levam no pediatra e no osteopata, já levam para fazer essa avaliação, né? Então, a gente avalia essa questão da nuca e essas tensões de face, porque se ele nasce com uma alteraçãozinha na cervical, por exemplo, o tronco, às vezes, acompanha ou compensa essa rotaçãozinha de cabeça, e aí você pode ter um colo que fica mais fechado e o outro fica mais estirado, favorecendo as cólicas, né? E se ele tem muita extensão, isso faz uma tração no esôfago, favorecendo o refluxo. Então, o bebê que às vezes ele mama, né, e começa a reclamar depois de mamar, porque ele está tendo um pouco de refluxo, ou ele fica muito vermelhinho para soltar ali um punzinho, fazer um cocô, isso já está sendo um desconforto, né? E com a osteopatia, normalmente, assim, em média, 2, 3 sessões melhora muito, assim, tem um resultado muito legal, Olha, ajuda no sono, né? lembra Agora, quando eu dei o curso aqui em Campinas, que eu mostrei um slide numa posição de uma criança com refluxo, que é o oxistótono, né? A criança, ela se estica para cima, estica o pescoço, eleva o queixo, e depois você veio falar comigo no intervalo. sim. Você falou, olha, na osteopatia a gente fala disso, né? E é um sinal... É um sinal assim, que essa extensão pode fazer essa atração, né? E favorecer o refluxo, né? Agora, transferindo para o adulto, essa explicação também vale para o bebê, mas transferindo do adulto, tem muitas tensões. Tem uma tensão de um músculo que favorece muito o refluxo, né? Que é o músculo diafragma, é o músculo respiratório nosso, ele atravessa o nosso tórax, ele divide, né, em cavidade abdominal e torácica, é um músculo respiratório. Muita gente pensa que ele só serve para respiração, mas ele tem diversas outras funções. O movimento que ele faz de abaixamento, né, para o pulmão expandir, ele pressiona todas as vísceras abaixo dele, né? Na verdade, ele faz uma pressão, um gradiente de pressão, e afasta essas vísceras. Isso gera um movimento que é positivo para a víscera funcionar. E pensando no refluxo, o diafragma está aqui, né? O centro dele é formado por tecido conjuntivo e o esôfago passa, atravessa, perfura essa região do diafragma. Então, se o diafragma ele tem uma tensão adequada, ele vai expandir, né? As costelas abrem lateralmente e isso gera uma tensão no centro dele, tá? Agora, se esse diafragma está muito tenso, ele vai encurtar nas laterais e ficar mais frouxo no meio. Essa frouxidão que vai ter no meio vai diminuir a pressão que ele exerce sobre o esôfago, sobre o hiato esofágico. E às vezes vai ser ali, né, que vai favorecer o refluxo. Se eu não tenho uma pressão adequada nesse esfíncter, o conteúdo gástrico pode voltar, já favorecendo o refluxo, né? Então, claro que tem muita causa de refluxo, que é alimentar, que é a condição do estômago, se esse estômago tem a quantidade de ácido clorídrico necessária ou não. Mas tem essa questão mecânica, né? Que muitas vezes tem artigos mostrando isso, né? Que se você tem uma melhora da tensão diafragmática, você aumenta a pressão nesse esfíncter e dificulta o retorno do conteúdo gástrico. Olha que isso é demais de interessante, Fabrício. Como o ano passado, quando eu tive, fez um ano agora, no Congresso Mundial de Gastroenterologia na Turquia, uma das palestras falava de exercícios respiratórios para tratamento do que a gente chama de belching. É aquele paciente que conta arroto. Então, ele fica o tempo todo, eu estou arrotando, eu não comi, mas eu estou arrotando. Eles colocaram isso lá no Congresso Mundial de Gastroenterologia como um sintoma de ansiedade. Mas não que fosse apenas psicossomático, mas que esses pacientes ansiosos prestem atenção quem está ouvindo a gente, tá? Isso é importante. E ainda mais agora, né? Que a gente, assim, com tantas modificações que a gente teve nesse ano. O paciente começa a respirar muito superficialmente. Então, a tensão do diafragma fica alterada, né? Sim, sim. E ele respira tão devagar, tão superficial, é aquela respiração de cachorrinho. Ele não expande o pulmão, ele não abaixa a cavidade abdominal, né? E com isso, ele acaba represando o ar no esôfago. Então, fica parecendo um refluxo também. Quando, na verdade, esse ar, quando a pessoa começa a rotar, ela percebe que não é do estômago. Porque esse ar, ele vem sem cheiro. Ele não tem um cheiro de fermentação. Vamos dizer assim, que teve um excesso de fermentação no estômago. Que quem é endoscopista e entra no estômago conhece bem esse cheiro de quem não fez jejum direito. É terrível.
Mas esse paciente não, ele não tem cheiro, ele não comeu, ele nada, mas ele começa a rotar do nada, às vezes antes de comer. E isso tem a ver justamente com essa tensão, né, no diafragma. Lá no congresso, eles orientaram, eu vi até alguém comentando aí, a fazer alguns exercícios respiratórios. Isso existe, Fabrício? Existe. Sempre, né, o diafragma ele cria esse gradiente de pressão que vai ajudar muito o funcionamento das vísceras, né? E foi o que você falou, essa questão da pandemia, por que as pessoas mudaram a respiração? Muitas vezes por conta de estresse, preocupação, seja com a questão que estiver vivendo aí, né? Cada um com seus medos, com seus receios, suas preocupações. O estresse ele já faz com que a gente respire, normalmente uma frequência respiratória para tentar oxigenar mais, né? O corpo busca uma reação de luta ou fuga. E aí não só a respiração fica curta, isso favorece o encurtamento do diafragma, mas aí toda a cascata enzimática que ajudar uma digestão, por exemplo, né, também já não acontece. E aí o estresse também vai causar um outro problema, né, o estímulo simpático do estresse, que é o aumento de tensão não só do diafragma, mas de outros músculos, né, de musculaturas lisas que fazem parte do sistema digestivo. Então, a gente tem portinhas, eu chamo de portas, né? De uma câmara digestiva para outra. Então, por exemplo, do estômago para o duodeno, quando o alimento vai passar, tem uma porta que fica fechada, se chama piloro, né? É um anel muscular. Né? Então, se o piloro ele está mais espasmado, o alimento tende a ficar mais tempo dentro do estômago também. Ele tem mais dificuldade para passar. Isso ajuda a acumular mais gases, às vezes até a favorecer, né, o arroto. E os exercícios respiratórios, sem dúvidas, né? Já tem artigos que comprovam que a respiração lenta e prolongada, isso além de trabalhar a tensão do diafragma, isso vai ter um estímulo a nível cerebral que estimula o sistema parasimpático para deixar a pessoa mais relaxada, e o parasimpático aumentado ajuda até no funcionamento da digestão, né? Vai melhorar o funcionamento da liberação de enzimas digestivas, e aí a digestão tende a melhorar também, né? Respiração é muito bom, sem dúvida. Então, o osteopata pode, então, normalmente agir no refluxo também, né? A gente age no refluxo, sim, né? Via diafragma e via as manobras viscerais, que a gente vai tratar, por exemplo, vai encontrar essa tensão do piloro e tratar. A gente consegue trabalhar a mobilidade do estômago, né? Com manobras manuais sutis, suaves, a gente trabalha essas membranas que sustentam as vísceras, a gente trabalha o movimento da víscera, sempre buscando melhora de movimento e melhora de aporte sanguíneo, melhora de vascularização para que tenha uma melhor nutrição dessa víscera, né? E se a víscera fica melhor, ela diminui a informação negativa que ela estava mandando para o sistema nervoso autônomo. E aí essa informação chega lá na medula com menos estímulo nociceptivo, e aí a coluna ou qualquer outra relação de inervação que ia para a perna, que ia para o braço, tende a melhorar também. Tá? É claro que nem tudo é visceral. Na dentro da avaliação a gente avalia o sistema musculoesquelético, se tem alguma particularidade estrutural, né, de um osso, de um músculo de ligamento, a gente trata também. Mas essa relação com a víscera e o sistema musculoesquelético é muito íntima, né? E não tem como separar. Não existe osteopatia estrutural, osteopatia visceral, osteopatia craniana. É um todo. O ser humano é um todo, a gente avalia o todo, tá? Então, um osteopata formado, ele tem que tratar tudo, ele tem que olhar tudo. Né? Muita gente acha que é só falar, é só manipular, mas não é. Tá? Todo mundo teria que ter um osteopata para si, né? Como eu tenho você, né? O Fabrício é o meu osteopata. Olha que mentira, né? O Fabrício é o meu osteopata. Mas, assim, eu acho que todo mundo deveria ter um osteopata para, pelo menos uma vez por mês, né, Fabrício? Como a gente faz, mais ou menos, passar lá, ser avaliado e tal. Eu vi muita gente perguntando, Fabrício, de fibromialgia. A osteopatia pode ajudar também nesses casos de dor? Pode ajudar. A fibromialgia, eu acho que ela começa... Primeiro a gente tem que discutir assim. Muitos dos diagnósticos de fibromialgia não são fibromialgia. Não são fibromialgia. Exato. Porque tem muito critério que assim, dói aqui, dói ali, doeu tantos pontos, é fibromialgia. Isso é muito vago, né? Porque às vezes com essa relação do sistema visceral, do sistema craniano, na integração que a osteopatia faz, a gente consegue encontrar as causas de várias dores. E muitas vezes a gente trata e resolve. E aí a pessoa melhora a dor que nem era fibromialgia, tá? Mas existe sim a fibromialgia, né? Existem alguns artigos mostrando que existe uma sensibilização central desses pacientes, né? Eles têm uma hiperalgesia, o mínimo estímulo pode realmente
ser um estímulo mais doloroso para esse paciente, já se fala até em números de terminações nervosas diferentes nesses pacientes. E o que os artigos mostram é que o toque suave, né, assim como tem artigos que falam do exercício aeróbico para esses pacientes, né, água, e o toque leve, a maneira do que a gente toca vai levar um estímulo, né? Então, o toque leve nesses pacientes trabalhando a face de maneira suave, associado à respiração, isso vai gerar um estímulo via sistema nervoso que costuma ser melhor, tá? Uma outra coisa que eu gosto de usar nesses pacientes, de olhar nesses pacientes também, que muitas vezes ajuda em casos crônicos, é avaliar a mobilidade e função do fígado, né? Porque muitas vezes o fígado, se ele não está trabalhando bem, né, ele vai ter dificuldade de metabolizar certas substâncias, como por exemplo a amônia, e a amônia é tóxica para o sistema nervoso, né? Então isso favorece tendinites. Amônia, acetaldeído, por exemplo, acetaldeído, que vem do metabolismo de fungos. Então, presta atenção, gente. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Pessoas que têm fungo na unha, fungo na pele, candidíase de repetição. Esses fungos, essas leveduras, produzem uma substância, que é o acetaldeído, que tem que passar pelo fígado para o processo de detox. Então, isso acaba dando uma sobrecarregada no fígado. Se essa pessoa tiver algum polimorfismo, que é alguma variância genética que lentifica esse processo de processamento dessas substâncias, que é o detox, né, eu posso ter um pouco de acúmulo dessas substâncias. E essas substâncias são neurotóxicas. Substância neurotóxica vai ficar estimulando os receptores neurológicos, né, nervosos, para dor. Então, é muito comum a gente falar assim, a pessoa que tem uma síndrome fúngica pode ter uma síndrome parecida com fibromialgia, parecida com fadiga crônica, uma fadiga aí, né, que a gente tem várias causas de fadiga, por causa justamente da dificuldade que o fígado está tendo de lidar com esses metabólitos. Então, o que o Fabrício falou é muito importante. Às vezes, essa fibromialgia não é uma fibromialgia, assim como uma síndrome do intestino irritável, não é uma síndrome do intestino irritável. Exato. Quando a gente não sabe, infelizmente, quando o médico tem uma dificuldade de fazer o diagnóstico, ele não achou uma coisa para fechar, ele coloca o nome, que pode ser, e é muito comum isso, tá? Não é por mal, entendeu? É porque às vezes ele não sabe fazer essas relações que a gente está fazendo aqui. E aí ele vai e fala assim, esse no intestino irritável, muitas vezes é uma intolerância ao níquel, por exemplo, alimentar. Só que ele nem sabe que intolerância ao níquel causa aqueles sintomas. Então ele coloca uma síndrome, que é uma síndrome de sintomas. A síndrome do intestino irritável. A mesma coisa é a fibromialgia. Então, o que o Fabrício falou, olha só, gente, que demais. O Fabrício, ele não é médico, ele não é gastroenterologista, ele não é hepatologista. E ele sabe disso. Que eu posso ter uma sobrecarga hepática e, com isso, eu não lido bem com esses metabólitos, que podem ser bacterianos, que podem ser levedura, de fungo, e o acúmulo desses metabólitos que não dão uma doença aparente, né? Eu não peço um exame de sangue e aparecem esses metabólitos lá em cima. Eles estão ali num nível elevado, mas não tóxico, que é fácil da gente enxergar. Mas ele pega e fica dando esses estímulos nociceptivos. Então, o osteopata pode agir nesse fígado, Fabrício, para ajudar esse detox também? Pode. Fechando só, né, a cadeia de sintomas aí que a gente costuma ver que é comum, por isso que eu penso nos fibromialgicos, nas dores crônicas, porque essa toxicidade, né, no caso, no exemplo da amônia, vai reagir com glutamato cerebral, ajuda em confusão mental, cefaleia, nas terminações nervosas, formigamentos bilaterais, então muita síndrome do túnel do carpo acaba não sendo, se é bilateral, muitas vezes pode ser o fígado, tendinites, né, tendão de Aquiles, tremor de mãos, pode ser também, tá? E aí como é que a gente age nesse fígado, né? E aí a dor referida tá lá no meu feed, né? Também a região ali interescapular, porque é a inervação do fígado, tá? E um pouco mais à direita, pode levar a dor em ombro também. E como é que o osteopata age nesse fígado? Primeiro, pensando na mobilidade dele, ele tem uma relação íntima com o músculo diafragma, a gente libera o músculo diafragma, a gente tem técnicas de bombeio, porque um fígado que está nessa condição, o fígado recebe muito sangue o tempo todo,
né? Ele sempre tem 1 litro e meio de sangue ali dentro do fígado. Então, às vezes, ele diminui o movimento dele, ele fica congesto, ele fica pesado. Então, a gente tem técnicas de bombeio, como se bombeia uma esponja para tirar água, né? A gente bombeia esse fígado, a gente pensa na circulação, a gente vai pensar na inervação simpática e parasimpática dele, né? Então, é todo um olhar para vários sistemas, buscando a melhora de funcionamento. E o que é muito legal é que depois que, se eu trato o fígado, por exemplo, né, eu tinha uma inervação do fígado que estava muito dolorida, muito sensível, a região da inervação dele lá na coluna. Se eu trato esse fígado, eu sinto que o movimento dele melhora. Às vezes eu retesto a coluna, a dor da coluna foi embora, né, ou diminuiu consideravelmente. Então o corpo está me mostrando, olha, o que você fez no fígado realmente surtiu um efeito positivo aqui na coluna, né? Então sinal de que o caminho é esse, né? Então é muito bacana. E olha que interessante, Fabrício, acho que é importante você falar também que quando o osteopata age, às vezes o resultado não é instantâneo, né? Sim, porque como a gente mexe, né, em muitos sistemas, e principalmente paciente que às vezes tem principalmente no caso visceral, se é uma patologia muito antiga, às vezes aquele intestino de anos que está constipado, e a gente dá um estímulo, o corpo ele vai, como é que funciona o tratamento de osteopatia? A pessoa não vem todo dia no consultório. Então, em média, né, o paciente veio hoje, ele vai voltar dentro de 7 dias, 10, às vezes 15. Às vezes um caso muito que eu mexi muito e era muito antigo, às vezes eu dou até um intervalo maior, né? E aí o corpo vai entrar numa fase de reparação. A gente conta com a capacidade do corpo de autorregulação. Então, a gente dá uma mãozinha para ele e deixa o corpo agir. Ele entra numa fase de reparação, estímulo muito parasimpático, é comum a pessoa ter sono depois da sessão, e aí o corpo vai se reorganizar. Às vezes, nesse processo de reorganização, quando isso acontece normalmente, 48 horas após, às vezes o paciente até tem um quadro não tão positivo inicialmente, às vezes ele sente até um pouquinho de dor ou dor numa outra região, mas que normalmente 48 horas depois dá uma boa melhorada. Vai muito de cada um. Tem gente que sempre sente isso, tem gente que já sai melhor do consultório, no dia seguinte está melhor ainda. Vai depender de cada organismo, né? E de cada história de cada um, sempre respeitando a individualidade. Sim, todo mundo seguindo o Fabrício. Aproveitando aí, sigam o Fabrício. Tem uma setinha aí embaixo. Compartilhem com seus familiares, com seus amigos essa live, porque eu acho que a gente pode ajudar muita gente que não sabe essas relações, Fabrício. Eu acho a osteopatia, a sua especialidade, muito injustiçada, porque a gente não tem o conhecimento que precisava. Eu vou dar o meu testemunho aqui, como eu falei, o Fabrício é meu osteopata. Quem me segue aqui sabe que eu estou no climatério, que eu já comentei algumas vezes, já fiz algumas lives sobre menopausa, então eu estou aí em franco climatério. E de vez em quando, né, Fabrício, eu tenho uma dor lombar que se irradia ali bem para o pubis e tal, não tem às vezes relação com atividade física, e normalmente isso acontece quando eu vou menstruar. Eu passo 2, 3 meses sem menstruar, e às vezes quando eu vou menstruar eu tenho essa dor. E da última vez eu estava travada, né, Fabrício? Lembra? Foi. Meu Deus do céu, eu fui toda torta, lembra? O meu quadril estava todo torto, estava horrível, horrível mesmo. Difícil até dormir, acordar e tal. O Fabrício que descobriu que isso provavelmente tem relação com o meu ovário esquerdo, que é o ovário que ainda produz hormônio de vez em quando. E quando ele produz hormônio, enche de sangue ali aquela região, traciona as fáscias, né, Fabrício? E eu tenho dor nas costas, eu tenho dor, na verdade, no sacro. Então, as pessoas iam, porque como eu faço esporte, qual seria a primeira causa do processo? Ah, foi o agachamento, né? Foi o levantamento dela, ela fez um exercício errado e tal. E olha, eu já tinha feito acupuntura, eu já tinha feito... Nossa, o que vocês imaginarem? O que vocês imaginarem de coisa de quiropraxia e tal, e não estava resolvendo. Na verdade, não estava resolvendo, porque a gente não estava indo na causa. O Fabrício é o osteopata do meu personal, o professor Davi Coimbra, e ele vai fazer isso, você tem que ir no Fabrício. Bem, acho que eu vou uma sessão com o Fabrício, 2, 3 dias depois eu tô 100%. Fabrício, eu tenho muita gratidão contigo, porque, olha, eu fico muito, muito, muito feliz de estar te dando esse espaço aqui, porque você me ajudou demais. E eu acho que tem tanta gente, né? Imagina, eu acho que tem tanta gente em uma situação semelhante
que não tem ideia, o que vai fazer? Vai lá e vai tomar um remédio para a coluna. Aí para de treinar, para de fazer atividade física, faz hipotrofia dessa musculatura, enrijece tudo, fica cada vez pior, né, Fabrício? Exato, né? O repouso quase nunca é a solução, né? A não ser em casos extremos, fraturas, ruptura ligamentar, né? Mas a gente sempre busca, através do movimento, melhorar, né? Só respondendo uma pergunta, alguém perguntou já 2 vezes se eu atendo criança. Tá difícil de ver os comentários, tá, gente? São bastante. Mas atendo sim, a osteopatia atende desde bebê até idosos de 90, 100 anos, se precisar, tá? A gente atende todas as idades aí, tá? Respeitando sempre a individualidade e necessidade de cada técnica. Ó, vou puxar um pouquinho para um assunto aqui, já que você falou de útero, né? Que eu acho que talvez ajude as pessoas a visualizarem um pouquinho como é que o osteopata enxerga, né? E uma relação muito comum que acontece. Igual você falou do útero e a dor no sacro, né? Então, o sacro, gente, é o último ossinho da coluna. Depois que acabou a coluna lombar, já ali entre a região glútea, a gente tem um osso triangular que se chama sacro, tá? Na frente do corpo, a gente tem a pelve, né? Que se encontra no pubis, ali, tá? E o que a gente tem no meio do caminho? Nesse espaço aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem muita coisa, tá? Tem muita estrutura. Dentre elas, a gente tem atrás do pubis aqui, vamos pensar que o pubis é aqui, né? Eu vou indo para trás. Então eu tenho o pubis, eu tenho bexiga, tem útero no caso das mulheres, né? Próstata no caso dos homens, e a gente vai ter ainda o reto do intestino. Então teve muito coloprocto lá na pós, né? A gente tem o reto aqui atrás e depois o sacro. E a gente tem uma lâmina ligamentar que prende todas essas estruturas, desde o pubis até o sacro, tá? Então, se eu tenho alterações no posicionamento do sacro, que é muito comum em queda sentado, por exemplo, eu posso ter tração dessa lâmina ligamentar aqui, que está aqui no meio, e isso influenciar no movimento dessas vísceras. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um problema nessas vísceras que estão no meio do caminho, eu posso ter alteração no posicionamento do sacro lá atrás. Quando que isso é comum, né? Tem muitas mulheres que no período pré-menstrual tem dor lombar, né? Tem dor nessa região lombo-sacra. Por quê? Às vezes o útero aumenta de volume, né? Traciona essa lâmina ligamentar e o sacro acompanha, né? E aí às vezes ele altera a posição, menstruou, deu alguns dias, a dor melhora, tá? É normal sentir uma pressãozinha lá na lombar, tudo bem, mas dor forte, afastado do trabalho, isso não, tá? Então tem alguma alteração ligamentar, tem alguma alteração que com uma obra manual dá para melhorar. Outra coisa que piora muito. Hoje o que a gente tem, quando a mulher tem esse tipo de sintomatologia que você está contando, normalmente ela ganha um rótulo, uma etiqueta de endometriose. Entendi. Normalmente, tá? Não estou dizendo que não possa ter, porque a endometriose também pode estar influenciando nisso, nessa face, né? Na fixação. Mas normalmente ela ganha isso. É endometriose, vai ter que dar hormônio, né? Enquanto ela poderia ser avaliada também por um osteopata, né? Sim, a endometriose, as células endometriais, elas vão dar aderência onde elas estiverem, né? Pode dar um aumento de fibrose, tensão de fáscia. Então o osteopata ele consegue lidar com essa tensão, consegue melhorar muitas vezes o sintoma, mas não consegue mudar a causa. A endometriose está lá, né? Às vezes pode ser sim endometriose, mas às vezes é só uma questão mecânica. Ou uma coisa que é muito comum, uma cicatriz de cesárea. Porque daí quando a cicatriz fixa o útero mais lá na frente, né? Essa cicatriz vai estar constantemente trazendo esse sacro o tempo todo. E aí, às vezes quando menstrua piora mais no período pré-menstrual, né? Na verdade. Às vezes vem um aumento ainda maior da dor que já está o mês todo, né? Então cirurgias de reto podem levar a tensões que levam à tração do sacro, né? E ainda mais um pouquinho na parte mais alta do sacro, né? Já na articulação dele com o ilíaco, a gente tem fáscias que prendem no intestino grosso, né? Então do lado direito do seco e no lado esquerdo no colo sigmoide, já no final do intestino, a gente tem fáscias que vão se prender nessa articulação também, e aí que podem influenciar no funcionamento do intestino, mas mais comum a gente ver o intestino, a tensão dessas regiões influenciando na pelve, né? E levando as dores pélvicas aí. A gente não pode esquecer, principalmente para os profissionais de saúde, sempre dentro da sua anamnese, perguntar sobre cirurgias abdominais. Porque Exato. toda cirurgia abdominal, seja vesícula, apendicite, uma hérnia de hiato, os pacientes bariátricos, todos esses pacientes que foram manipulados
o abdômen foi manipulado, eles desenvolvem, isso independe da técnica do cirurgião, desenvolvem aderências. E essas aderências podem ir fixando, podem fixar os órgãos dentro do abdômen, né, Fabrício? O osteopata pode agir nisso, porque essas aderências são, por exemplo, pós-cirúrgicas, mas também nos casos mais graves de endometriose, né, que dão pelvis meio congeladas e tudo mais. Os pacientes também que passaram por radioterapia, né, pélvica, radioterapia abdominal, por algum tumor, por exemplo, também desenvolvem essas fibroses. O osteopata pode ajudar nesses casos também, Fabrício? Sem dúvida nenhuma. Teve alguém que escreveu aí, nossa, não tinha pensado na cicatriz. Tem casos que a gente só trata a cicatriz e melhora a dor. E tem casos que a gente vai ter que tratar outras estruturas, tá? Então, assim, a gente pode ter aderências, não necessariamente com a cirurgia, né? Uma víscera que está muito tempo sem mobilidade, sem um bom funcionamento, né? Ela tem uma face que a reveste, que normalmente tem uma víscera vizinha ali, que vai ter um deslizamento entre elas, né? Se essas vísceras não estão funcionando muito bem, o movimento vai diminuindo e essas faces vão se aderindo, tá? Então, às vezes, sem a cirurgia, a aderência pode acontecer e com manobra manual a gente consegue melhorar o deslizamento dessas vísceras, melhorar a função e melhorar a dor. Quanto mais foi feito a manipulação cirúrgica, maior tendência de maiores aderências, né? Então, uma cicatriz de apêndice, às vezes, que era uma cirurgia necessária, tinha que ser feito, né? Sim. Ela vai gerar uma aderência, né? Toda aderência vai ser patológica, vai gerar dor? Não. Às vezes o corpo se adapta bem, né? Mas às vezes já é uma predisposição naquela região. Aí vem mais somatória, às vezes uma aderência de apêndice, que o intestino já não está funcionando muito bem, vai aumentar ainda mais a tensão ali, daqui a pouco começa uma dor, né? E aí, quanto maior e mais profunda a cicatriz, pior. Alguém perguntou da abdominoplastia. A abdominoplastia é um corte enorme, né? Infelizmente, assim, corta-se aqui em cima, puxa lá embaixo, faz uma costura de uma pelve à outra, né? Então, realmente é uma cicatriz muito grande. Isso pode sim, né? É comum encontrar mulheres que vêm ao consultório que tem muita dor depois que faz esse tipo de cirurgia. Mas é uma regra? Não. Tem muita mulher que faz abdominoplastia e não tem sintoma nenhum, tá? É sempre avaliando a individualidade de cada um, tá? Mas sem dúvida nenhuma é um quesito que vai ser avaliado no osteopata, né? Oi. E olha, para terminar, tem um assunto muito importante, tem 10 minutinhos. A gente tem ouvido agora muito falar sobre a síndrome ásia, não sei se você ouviu falar, que é uma síndrome de características aparentemente autoimunes, em que há o desenvolvimento de muitas dores corporais, são sintomas articulares e tal, após a colocação de prótese de silicone nas mulheres, né? Não é, obviamente, toda mulher que apresenta ásia, né? No entanto, assim, que uma das cirurgias mais feitas pelo cirurgião plástico é a colocação da prótese, mas a gente tem aí algumas pessoas que desenvolvem uma síndrome após a prótese que tem as características da ásia. Eu estava pensando aqui comigo que talvez uma parte dessa síndrome seja pela própria colocação da prótese, né? Isso poderia influenciar outros órgãos, vamos dizer assim, dores em outras localizações, por exemplo, uma fibrose na prótese malária? Sim, né? Não deixa de ser uma cirurgia, não deixa de ter um corte. Então, quando eu falo que uma víscera... né? Também, né? Exato. Como uma víscera manda informação para a medula via, né, entrando entre as vértebras, dessa região da vértebra também saem nervos, né, que se conectam com a cadeia que vem de inervação visceral, que vão para músculos e pele, né? Então, no caso do tronco, a região da cicatriz do silicone fica embaixo do seio, né? Então, a pele dessa região do tronco, ela é inervada por níveis medulares na região torácica. Então, uma cicatriz também pode mandar um estímulo nociceptivo e causar uma dor torácica, né? Então, se a pessoa vai ao osteopata, a gente vai avaliar, né? Região torácica, eu também comentei que tem coincidência com inervação de estômago, de fígado. Então, a gente faz uma investigação e eu vou testar. Esse estômago está levando a uma dor lá? Esse fígado está levando? E essa cicatriz? Às vezes é a cicatriz. Aí a gente trata a cicatriz, tá? Mas eu acho que assim, a cicatriz, ela vai causar dores mais pontuais, pode trazer uma reação em cadeia. Mas eu acho que pensar numa questão autoimune
por causa da cicatriz, ela é um fator que colabora, mas eu acho que ela não seria responsável, tá? Entendi. Aí eu já deixo a questão autoimune mais para a questão, assim, né? Hoje em dia se fala muito na questão nutricional, né? Você comenta muito Luciano. Eu pensaria um pouco mais nisso, em outros aspectos, às vezes até emocionais, né? E não sei se algum componente da prótese, né? Se isso pode ter algum escape, isso pode trazer alguma reação. Mas que a cicatriz pode colaborar para a dor, pode. Né? E não só isso, E mas a também às vezes. presença de um, Né? e a presença de um corpo estranho, por exemplo, a própria prótese, ou, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia de quadril e colocou uma prótese de quadril ou de joelho, poderia causar algum estímulo, por exemplo, abdominal, vamos dizer assim? Pode, a gente não pode falar que não, né? Sem contar todo o que é alterado mecanicamente para se colocar uma prótese de quadril, por exemplo, né? Mas vamos para uma coisa mais simples, um DIU, né? O DIU é algo que pode ser implantado, a mulher pode se adaptar e tudo bem. Mas às vezes aquele útero ele não vai gerar uma reação inflamatória, uma rejeição do DIU. Mas é uma outra estrutura, né, artificial que está ali dentro e a gente considera isso como um campo de interferência. Ele pode ficar sempre mandando uma informaçãozinha, ó, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa estranha aqui. E manda para onde? Para a lombar, que é de onde vem a inervação do útero. Né? E aquele segmento fica facilitado. Né? Um dos níveis que inerva o útero é o nível L2, a segunda vértebra lombar. Né? Então, às vezes, se a pessoa já tem esse campo de interferência que está ali o tempo todo, né? Aí ela demanda muito a ação da lombar, a lombar pode doer. Mas se ela demandar muita ação, por exemplo, da coxa, no exercício na academia, no esporte, a região anterior da coxa também é inervada por L2. Então, às vezes, conforme a demanda, a pessoa vai ter uma dor, e às vezes começou por causa de um campo de interferência que fica ali mandando informação o tempo todo. Né? Olha só, eu nunca tinha pensado nisso, Fabrício. O DIU também, né? Pode ser, né? É regra, não é regra. Né? Mas ele pode ser um campo de interferência? Ele pode. Ele pode. Agora, não é muito incomum, não. Acontece bastante. Olha, e o osteopata pode agir nisso também? Então, a gente não pode tirar o DIU, né? E também é uma decisão do osteopata, né? Mas, assim, às vezes, se a gente melhora a mobilidade, se aquele útero somado ao DIU, ele já tinha uma perda de mobilidade, uma cicatriz de cesárea que estava aderindo muito ali, às vezes, se a gente melhora a mobilidade do útero, a gente diminui a informação que aquele útero estava dando na medula e, às vezes, acomoda melhor. Às vezes é o suficiente. Né? E, às vezes, não vai ser. Né? Aí a estrutura está mudada, não depende da gente. Né? Fabrício, maravilhoso. Eu queria te agradecer demais. Eu acho que a gente ajudou, você ajudou muita gente aqui hoje com essas informações e que essas palavras se espalhem, porque eu acho que o osteopata precisa da valorização de que ele é de direito, né? E que outros colegas médicos conheçam melhor o que é o trabalho do osteopata e que passem a indicar mais a osteopatia como uma estratégia de complementar, né, junto com várias outras coisas que a gente tem que fazer pelo paciente, na verdade, às vezes, ser até aquela estratégia a mais importante. Parabéns, Fabrício, pelo seu trabalho e muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo e ter sido professor da minha pós. Eu tenho muito orgulho disso, viu? Imagina, eu que agradeço pela confiança de sempre, a honra, né, de não só estar dividindo aqui uma live com você, mas uma aula, né, domingo passado demos aula juntos, foi fantástico, foi muito bom, agradeço, né, não só por mim, mas em nome da osteopatia, o espaço que você sempre dá para a osteopatia, o valor que você dá, né, então acho que tem muitos osteopatas aqui na live que eu já vi, né, alunos meus aí. Ah, que legal, fico muito feliz. Então agradeço sempre o espaço que você dá para a osteopatia, né? É sempre um prazer estar aqui. Sempre que você precisar, estarei à disposição, tá? Realmente foi um tema que, quando você comentou uma vez, um mês atrás, numa pergunta que perguntaram em relação de intestino e coluna, deu um ibope danado, né? Então a gente falou assim, bom, vamos fazer, né? E realmente valeu a pena. Vamos fazer. Olha, algumas pessoas essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil, para vocês poderem encaminhar para outras pessoas. Isso aqui também vai ser transformado posteriormente no podcast. Então, vocês vão poder ouvir também esta conversa no podcast. E, Fabrício, a gente precisa fazer o nosso curso, hein? Para juntar aí a gastro com a osteopatia para aqueles que não estão na pós, né? Vai sair. Se Deus quiser. Vai sair. Tá? Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço. Algumas pessoas perguntaram sobre atendimento.
né? Eu sou de Piracicaba, atendo uma vez por semana em Paulínia, que é minha cidade natal, né? E a pedidos eu tô indo agora em outubro, eu abri uma data em São Paulo, dia 10, tá? Tá lá no meu feed, eu coloquei um contatinho, depois eu vou fazer melhor, tá? Mas precisando, estarei em São Paulo dia 10 de outubro. Vai ser um prazer ajudar quem precisa aí, tá bom? Denise, muito Parabéns, obrigado. Fabrício. O céu é o Abraço. limite para você. Obrigado. Abraço nas meninas aí no Henrique, tá bom? Tá Tudo bom. bom. Um abraço nos seus filhos, na sua esposa. Precisamos fazer uma com ela também. A esposa dele é microfisioterapeuta. Olha que legal. Precisamos aprender mais sobre isso também. Um beijo, Fabrício. Fica com Deus, vai descansar. Obrigado. Tchau, 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 gente.